Trabalho como personal trainer online. O que antes era inimaginável no mundo da educação física, agora é uma realidade e com alto potencial lucrativo. No episódio de hoje de Educação Física SA, a gente vai entrevistar a Débora Marques, que atua com o programa Formando Personal e trabalha como personal online e vai contar tudo para você que quer ingressar nessa área. Sobe o som! Educação Física SA, um podcast sobre trabalho, carreira e negócios, com André Schettino e Kleber Dias. Fala, turma! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada de Educação Física SA. Nessa temporada a gente está trazendo convidados mais do que especiais, profissionais de educação física que têm destaque especialmente nessa área ligado ao digital, às redes sociais, à consultoria online, que foi um dos focos lá da nossa primeira temporada e que a gente continua falando bastante por aqui. Eu queria pedir para o meu amigo Kleber apresentar nossa convidada especialíssima de hoje. Claro, sempre com prazer. E a gente, nessa temporada, que a gente está inaugurando esse modelo de não apenas um diálogo entre nós, né, André? E também convidando outras pessoas, profissionais que a gente admira para conversar, a gente tem o privilégio de poder convidar pessoas que a gente olha à distância o trabalho com muita admiração, e é esse, com certeza, o caso da Débora, que é graduada em Educação Física, tem especializações na área de gestão e administração, conforme depois ela vai detalhar aqui melhor para a gente, mas, sobretudo, ela está à frente de duas iniciativas no campo do empreendedorismo digital que são muito interessantes, que é uma consultoria esportiva de personal trainer, de treinamento para mulheres, totalmente pela internet. Além de ter também uma atuação presencial, que ela pode comentar também se ela achar interessante, a combinação, né, dessas duas frentes de atuação. E também uma outra iniciativa que ela vai poder falar depois em detalhes para a gente, chamada Formando Personal, que ela oferece uma capacitação para pessoas que atuam nesse campo, ligado à administração, ferramentas de gestão e de aumentar o alcance do trabalho e do serviço ofertado por esses personagens. Então, enfim, Débora, obrigado pela gentileza de conversar com a gente, é um prazer te receber, seja bem-vinda. Bom, eu que agradeço o convite, é um prazer para mim, eu adoro falar desse tema, né? Em outras oportunidades já havia comentado, que sempre que eu posso eu aceito esses convites, e é sempre uma conversa, assim, muito satisfatória para mim. E é isso mesmo que você falou, né? Sou personal trainer, formei no bacharelado em 2016, então 6 anos aí trabalhando só como personal trainer, e também tenho um MBA em gestão de negócios. Então, juntei as duas coisas. Não foi o MBA que eu fiz para trabalhar com o mercado digital, mas acabou acontecendo. E aí eu divido meu trabalho em personal presencial, personal online, né, através da consultoria online, e também no meu projeto Formando Personal, que está só no início, né? Que a ideia é capacitar outros profissionais, outros colegas de trabalho, para que eles possam usufruir, né, da outra forma de trabalho que a internet nos proporciona hoje, que na época da graduação, para mim, não era nem imaginável uma coisa dessa, mas que agora creio que muitos colegas vão entrar na graduação já com esse foco, pensando já nisso, porque é uma realidade, né? Então, que bom que a gente tem essa possibilidade, então a gente tem que aproveitar. Maravilha, muito interessante. Você já deu uma dica aí, né? Falando da sua formação, de que na época não se pensava muito nisso. E aí a minha primeira pergunta é justamente essa. Como que você pensou nisso? Né? Como e quando? Quando que você decidiu falar assim, eu vou para o digital? Bom, essa ideia veio em 2019. Em 2019 estava assim, uma meta para 2019, na minha carreira como personal trainer, era ter um negócio online. Porque em 2017, 2018, já se falava nisso, mas pouquíssimas as pessoas que faziam. E eu via que era um caminho a seguir, era um caminho, principalmente, que poderia escalar o nosso trabalho, né? Porque uma queixa muito recorrente do personal trainer é não ter qualidade de vida. Não ter tempo para a família, não ter tempo para dormir, é o cara que chega tarde, acorda cedo. Então, eu já sabia que eu não queria isso por muito tempo. Eu fui uma dessas pessoas, né? Teve um dia que eu cheguei a dormir 3 horas por noite, assim, uma loucura, mas era um caminho que eu não queria seguir. Então, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa para não diminuir o meu padrão de vida, mas ter mais qualidade de vida.
Então, foi aí que eu vi a possibilidade no online. Então, assim, era uma meta para 2019, porém, assim como a maioria dos personagens, o que eu fui fazendo? Fui adiando, porque a procura para o presencial é muito grande. E o potencial de ganho com cada aluno é muito grande. É difícil você achar um negócio online que vai te dar o retorno que o presencial te dá, né? Então, você tem que ter paciência, porque você tem que ter mais volume para ter o mesmo lucro que você tem com um presencial. Então, tem que ter paciência, tem que ter investimento, né? Investir tempo, conhecimento, fazer curso para saber lidar. Então, aí veio a pandemia, né? Depois que chegou a pandemia, eu fui obrigada, né, a me adaptar para esse modelo de negócio. Então, a pandemia veio como um divisor de águas, ou vai ou racha, né? Então, a maioria dos alunos pararam de treinar, ninguém sabia o que ia acontecer, e aí, prontamente, eu já fui direto para o online ver, né, tirar as metas do papel, porque era o caminho que eu precisava seguir, né? Na época eu morava sozinha, tinha muita conta para pagar, não queria voltar atrás em tudo que eu já tinha conquistado, então precisei dar um jeito de alavancar o que eu já tinha pensado para o online, né? Então foi em 2020 que isso começou de fato, assim, saiu do papel, né? Vamos dizer assim. É aquela história, né? Nada como a motivação de um boleto para você se colocar em ação. Exato. Ô, Débora, eu queria te perguntar o seguinte, na descrição que você faz, né, da sua trajetória em direção ao mercado digital, eu acho que chama atenção, pelo menos chamou a minha atenção, a maneira como você planejou, estava planejando a sua carreira. Você tinha metas estabelecidas para determinados anos, que é até algo que você sempre chama atenção nas suas redes sociais, né? Para as pessoas terem meta até diárias, não só os seus alunos, da sua mentoria, do seu curso de gestão para personal, mas também os seus alunos que você atende na consultoria online. Então eu queria te perguntar, como é que você se despertou para ir parar num MBA em gestão de negócios? Porque depois de ter feito uma graduação em educação física, esse não é uma área assim óbvia, né? Geralmente as pessoas procuram uma coisa de fisiologia, treinamento, biomecânica, que aprofunda, digamos assim, o conhecimento técnico da atuação profissional dele, mas não ligado a esse aspecto que você foi buscar. Como é que você se despertou para isso, esse interesse? Assim, as coisas foram acontecendo de forma muito natural, né? Eu tenho até algumas pessoas que falam assim, às vezes quando eu dou alguma palestra em faculdade, né, pessoal da graduação, fala assim, mas como que você fez tudo isso assim alinhadinho? Eu falei, não fiz, foi acontecendo, né? Assim, então, à medida que eu fui tendo experiências, eu fui direcionando, né? Então, assim, tudo começou com a ginástica laboral. Quando eu fazia graduação em educação física, eu trabalhava com ginástica laboral. Nunca estagiei em academia, nada parecido com musculação e nada que eu faço hoje. E lá, eu trabalhava dentro de uma multinacional, era uma empresa grande. E aí, eu comecei a entender o funcionamento de uma empresa, né? Tinha gente para cobrar, tinha gente para fazer o marketing, tinha gente para fazer o serviço braçal. E aí, quando surgiu a oportunidade, né, de ser personal trainer de uma mulher, eu vi que aquilo ali tinha muito a ver com uma empresa, né? Que eu tinha que cobrar, eu tinha que receber, eu tinha que fazer meu preço, eu tinha que fazer propaganda se eu quisesse ter mais clientes. Então, eu fui entendendo que eu precisava entender de questão de negócios mesmo, como se fosse uma empresa. E aí, eu comecei a ter um desejo de ter minha própria empresa, no sentido de ter um espaço físico. E aí, eu comecei a pensar no estúdio de treinamento personalizado. E aí, eu vi que o custo para esse tipo de negócio era muito alto. Então, eu ia precisar pedir empréstimo, eu ia precisar colocar muito dinheiro naquilo ali, e o risco era muito grande. E o retorno, né, do investimento era muito demorado. Eu vi que ia demorar muito para eu ter aquele dinheiro de volta, ou para pagar, né, o empréstimo, enfim. Então, eu falei, eu preciso fazer um curso, né, e procurar entender melhor tudo que acontece, porque tem imposto, tem um tanto de coisa. Preciso entender melhor para, de fato, entrar nesse negócio. E aí que eu fui procurar. Então, MBA de gestão de negócios para entender como que eu ia entrar nesse mercado. E dentro do MBA eu vi que não era o que eu queria, que não ia dar certo isso para mim. Talvez, eu pensei assim, talvez uma pessoa que já tem um dinheiro para isso, que não vai fazer falta para ela, ou principalmente que já tenha um espaço físico próprio, uma pessoa que ganhou uma loja, herdou uma loja, vamos supor, num lugar bom para aquilo ali, eu acho que vale a pena essa pessoa investir. Mas no meu caso, que eu ia precisar alugar um espaço, o aluguel era caro, né? Ainda é. Eu ia precisar investir em máquinas, equipamentos, o investimento ia ficar muito alto. E se eu não tivesse aquele retorno, eu ia ser uma pessoa endividada. E eu sempre tive um pavor de dívida. Nunca fiquei endividada, mas acho que justamente porque eu tenho pavor de pensar em ficar endividada. Então, eu falei, não vou mexer com isso.
E aí, ao mesmo tempo em que eu estava vendo essas questões de abrir um espaço físico, eu tinha pessoa na minha turma que estava falando sobre a Hotmart, né? Já até havia comentado em outra oportunidade. Um dos colegas de classe, ele estava assim, na startup Hotmart. Eu nem sabia o que era e ele explicou a ideia de vender curso online. Eu falava, meu Deus, isso nunca vai para frente, né? Quem vai ficar comprando curso online de violão? Eu tinha essa cabeça na época. Quando ele falou do negócio, eu falei, tipo, até parece que vai para frente. E aí hoje, a gente vê, né? Hoje eu sou cliente da Hotmart. Então, assim, foram coisas que foram abrindo na minha cabeça. E aí a mudança toda do digital aconteceu muito rápida, né? E com a questão da pandemia, eu vi que realmente existem compradores para isso. Então, eu dei graças a Deus, né? Quando teve o lockdown, que eu não abri nenhum negócio, nenhum espaço físico, né? Porque eu ia estar devendo até a alma com o espaço fechado. Então, graças a Deus, me safei dessa daí. É bastante interessante, né? Eu queria te perguntar, na verdade, assim, na sua formação, como que você foi adquirindo esses conhecimentos para trabalhar com digital? Ou seja, teve alguma coisa na sua graduação que te trouxe algum conhecimento para isso, ou tudo você buscou fora? E o que foi esse tudo? O que você precisou aprender para entrar no digital? Não, de digital não tive nada na graduação, né? Eu tive um professor que começou a introduzir a questão de empresa mesmo, de ter uma empresa. E só que essa aula não era muito levada, essa disciplina não era muito levada a sério. O pessoal fazia como optativa, mas para obter crédito, então a aula não fluía, não porque o professor não queria, mas porque os alunos realmente não colaboravam, sabe? E aí eu busquei muito fora, eu comecei a frequentar muito o Sebrae, que na época já tinha uma pegada pensando no digital. Então, lá eu comecei a fazer cursos de marketing, né, mais voltada para esse lado. Não tinha Instagram nem nada, e fui vendo que era preciso fazer, né, mas tudo começou no Sebrae, assim, a busca por esse tipo de conhecimento começou lá no Sebrae, e depois, né, com um número crescente de cursos online mesmo, né, fiz vários, e continuo fazendo, e porque muda, o tempo todo a gente muda essa questão de vender o digital, muda. Então, quando eu comecei, eu postava, por exemplo, uma coisa no feed lá com uma mensagem, bombava, não? Aquele tanto de mensagem, gente querendo saber. Hoje, você posta alguma coisa, às vezes não dá nem 20 curtidas, porque a galera não comentou, não curtiu no início, então o algoritmo do Instagram não entrega para o resto. Aí já era, seu post meio que foi por água abaixo. Então, mudou muito. Então, hoje o jogo é totalmente diferente do que era quando eu comecei lá atrás, sabe? Então, a gente tem que estar em constante movimento. Se você não continuar capacitando, buscando novas informações, atualizações, a gente fica para trás, né? E na nossa área, principalmente, o Instagram é um dos meios mais fortes para vendas. Então, tá ali. O conhecimento que a gente tem que ter de como funciona tá bem ali. Legal. E você falou também, Débora, sobre investimentos, né? Que o mercado digital, esse empreendedorismo nesse campo, exige paciência de um lado e um certo investimento de outro. E aí você falou de investimento de tempo, investimento de, como você mencionou agora, de busca de conhecimentos, aquisição de habilidades, mas também eu imagino que investimento financeiro de algum tipo, né? E que tipo de investimento você teve que fazer e vem fazendo para atuar no mercado digital? Pois é, olha, por enquanto, quase nada. Eu tenho feito, tipo assim, sabe que você vai espremendo aquela laranja até sair a última gota? Eu tenho feito isso. Então, minhas alunas de consultoria online, todas têm vindo do orgânico mesmo, não tenho patrocinado, né? Posts. Eu fiz uns testes, assim, há muito tempo atrás, quando começou essa questão de patrocinar post, mas, assim, não me deu muito retorno. Eu falei, vou parar com isso, não vou gastar. Também tinha colocado pouca grana, né? Então, por enquanto, eu ainda não tenho investido muito em tráfego pago, como a gente chama hoje, né, no Instagram. Mas é o próximo passo que eu vou dar, é esse investimento em tráfego pago, porque o orgânico tem ficado cada vez mais difícil, né? Mas acaba que quando você faz um trabalho bacana com a pessoa, ela acaba fazendo sua propaganda, e isso aí é a forma mais fácil que a gente tem de vender, né? E com a consultoria online isso acontece muito. Então, tem uma aluna que fala, Débora, eu falei para todas as mães da escolinha da Clara, que é a filha dela, sobre você, e todo mundo falou que vai entrar em contato. Então, é uma propaganda, assim, que é a melhor de todas. A pessoa já vem pronta para comprar, ela não quer nem saber como funciona, porque sua aluna já falou, né? Então, assim, ainda não precisei, mas se eu tivesse uma grana, assim, vou falar assim, nossa,
tem nada para fazer com esse dinheiro aqui, vou investir no meu negócio. É claro que, muito provavelmente, eu estaria muito mais à frente, sabe? Então, acho assim que a pessoa, o profissional, o personal trainer que tem um dinheiro para investir em tráfego pago, ele cresce muito mais rápido. Só que como eu divido entre o formando personal e entre ser personal trainer, eu ainda estou bolando muitos projetos para na hora que eu colocar um dinheiro, for um dinheiro bem aplicado, sabe? Então, eu ainda estou trabalhando muito nessas questões, porque antes eu fazia muitos eventos presenciais no formando personal. Agora, eu acabei de terminar um curso online, né? Já está à venda, e estou produzindo outro, e tinha outro que ainda não estava vendendo, que já estava pronto, então vão ser 3 cursos de uma vez. Então, um vai estar meio linkado no outro. Então, na hora de colocar o dinheiro, eu espero já ter uma coisa muito bem direcionada, sabe? Talvez até seja ocasião, Débora, de você contar um pouco como é que funciona esse projeto formando personal, Exato. que você mencionou agora, né? Então, o formando personal surgiu, assim, de um modo muito inesperado, né? Eu tinha uma amiga que a gente corria juntas e ela estava me contando que ela ia largar a educação física porque não estava dando dinheiro, não estava rolando e tal. E aí que ela ia tentar um concurso para um banco. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, tipo, eu já tinha na época 4 alunas de banco e estavam todas loucas, porque é uma pressão muito grande, é um trabalho muito estressante. Eu falei, cara, eu vou para ela, falei assim, olha, você acha que é só fazer o concurso e sentar lá? Vou te contar a realidade dessas alunas minhas, como é que elas estão tomando um remédio para ansiedade, não dorme. É uma coisa horrorosa, não mexe com isso não. Aí eu comecei a passar algumas sugestões para ela do que eu estava fazendo e que se ela aplicasse, talvez poderia dar certo com ela. Ela aplicou, deu certo e hoje ela é personal trainer e casou, comprou apartamento, fiquei super feliz por ela. E aí eu falei, na época que eu vi que estava dando certo para ela, eu falei, gente, isso aqui eu tenho que passar para mais pessoas, porque eu vi que tinha outras pessoas que estudaram com a gente, muito boas de serviço, ótimos profissionais, mas que também não estava dando certo como personal trainer, mas porque a galera não sabia de vendas, não sabia de gestão e tudo aquilo que eu havia aprendido no MBA, né? E aí eu comecei a juntar algumas pessoas e falei assim, vamos fazer um encontro, um coworking, e eu quero falar para vocês sobre isso, isso e isso. O pessoal animou. Foram umas 20 pessoas, mais ou menos, nesse primeiro dia, e a gente só dividiu o espaço e o coffee break, cada um deu, sei lá, R$20 e pagamos o espaço, e aí foi muito produtivo esse encontro. Aí eu vi o que eles tinham mais dúvida, e eles puderam aproveitar muito do que eu havia passado, e aí eu fui fazendo um encontro atrás do outro. Só que eu via que os encontros eram muito caros, né? Porque eu tinha que alugar o espaço. Sempre tinha um café, porque eram momentos um pouco mais longos. Então, eu comecei a pensar em trazer para online. Aí eu fiz o Instagram, que é a página hoje, né? @formandopersonal. E aí comecei a produzir cursos e mentorias online, né? Então, atualmente, né? Eu estou com um curso de chamar 7 chaves para profissionalizar sua consultoria online. Esse curso eu fiz porque eu via que muitos personagens falavam, eu vendo consultoria online. Mas na prática não é um negócio muito desorganizado, sabe? É um negócio que a pessoa vai fazer uma ficha, vai entregar para o aluno e pronto. Tipo, como que um aluno que está lá treinando à distância já não gosta de treinar, um treino não é uma coisa super agradável para ela, está à distância, sem suporte, vai olhar para aquela ficha e vai fazer sozinho, sem suporte. Então, é uma coisa que ficou muito assim, todo mundo fala que oferece, mas pouca gente oferece de forma profissional. Então, esse curso é até um pouco longo, assim, mas eu fiz detalhando passo a passo de como deixar a consultoria online mais profissional, sabe? De uma forma que o cliente, você vai fidelizar o cliente, que ele vai fazer sua propaganda automaticamente para outras pessoas, vai te ajudar, assim, nas vendas, né? E o outro curso que eu tenho chama Contrato Fechado. Esse foi o primeiro que eu fiz, né? Que está temporariamente indisponível, mas eu vou voltar com ele, porque eu troquei de plataforma. Mas é porque eu vi que no meio dos personagens, no geral, eu escutava as conversas assim, aí a aluna conversando com o personal. Mas é que eu vou precisar viajar semana que vem, como é que faz? Ele, não, quando você voltar, a gente repõe seus treinos. Tipo assim, aí eu penso, imagina que a pessoa treina 3 vezes a semana, aí o cara tem que arrumar outros 3 horários, fora tudo que ele já faz, para repor todos os treinos que a pessoa vai perder quando ela estiver viajando. Eu falei, esse cara não tem contrato. Então eu fui vendo que a maioria dos profissionais não faziam um contrato com seus clientes. Muitos tinham medo de entregar um contrato. Falei, cara, você é um prestador de serviço, você tem regras, senão esse cara vai achar que você tem que dar treino para ele meia-noite, e você tem que estar lá à disposição. E aí, foi um dos primeiros cursos que foi só sobre contrato, explicando cláusula por cláusula, por que tem que ter, como que tem que explicar para o cliente, que não é só entregar o contrato, né? Você tem que explicar para ele, para entender o seu lado, e não achar que você está, tipo assim,
né? Tudo para você e nada para o cliente. E aí, lá eu explico tudo isso. Foi o primeiro curso que eu senti necessidade de fazer, porque a maioria não tinha contrato. E aí, chega agora no final do ano, nossa, meu faturamento vai ser horrível, porque todo mundo vai viajar, dezembro e janeiro, não vou receber. E aí, fica aí a ver navios, como se não tivesse conta para pagar, né? Os boletos para pagar. Então, foi um dos primeiros cursos. E agora, eu estou com um projeto aí de curso para personal iniciante, para o cara que está começando do zero e pegar um caminho mais fácil, vamos dizer assim, mais curto. Tudo que eu apanhei para aprender, né? Colocar de forma mais facilitada para esse cara já começar, não cometendo os erros de lotar a agenda, né? De pensar já no negócio online, porque personal lá na frente, se não tiver um negócio online, ele não vai ter qualidade de vida, como eu havia falado antes. Então, são esses 3 cursos que eu estou trabalhando aí agora, para depois investir mais o dinheiro para patrocinar e vender mais. Mas em si, fazer o curso em si, eu não tenho tido gastos, assim. Um dia ou outro eu aluguei um espaço mais legal para fazer as gravações, mas nada assim, falar assim, nossa, um super investimento. Ainda não chegou esse momento, não. Mas vai chegar, em breve. Mas e o investimento de tempo, que você também mencionou isso, né? Que o digital, ele demanda paciência e tempo, né? Ah, com certeza. Porque, assim, por exemplo, a consultoria online não é uma coisa que você vai colocar à venda hoje, falar uma vez sobre isso e que você vai vender o suficiente para você ficar meio período fora do presencial, né? É uma coisa que você tem que martelar, você tem que explicar. Esse final de semana, por exemplo, eu falo muito de consultoria online no meu perfil, mas esse final de semana eu estive com uma conhecida que é de outra cidade, ela me acompanha no Instagram e ela chegou para conversar comigo sobre consultoria online, para perguntar como funcionava, e eu vi que ela não entendia nada de como é que era. Eu falei, gente, tem que explicar, mas é detalhado e é todo dia. Você tem que falar sobre isso todo dia. Até a pessoa falar assim, não, é assim, 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 consegue explicar para outra pessoa como é que funciona o seu serviço. Aí você sabe que ela entendeu. Então, assim, tem que ter paciência, porque não é em um ano que você vai ter um super retorno. É claro que se você investir, né, igual eu falei, no tráfego pago, e às vezes tem gente, né, tem personagens que investem em empresas de marketing mesmo, que vai fazer as imagens, que vai ajudar nos vídeos, essa pessoa vai ter um caminho assim muito mais facilitado. Então, o investimento de tempo dela vai ser menor, mas o investimento financeiro muito maior. Então, para quem tem esse dinheiro aí podendo investir, eu recomendo fortemente que essa pessoa o faça, porque ela vai obter um resultado muito mais rápido. Né? Se ela estiver fazendo tudo certinho, o resultado vai ser muito mais rápido. Então, vai ser mais investimento financeiro, menos investimento de tempo. E aí, claro que quando você coloca mais investimento de tempo, geralmente você está colocando menos dinheiro, igual eu estou fazendo mais no orgânico, né? Mas pretendo mudar isso em breve. Até utilizando um pouco da linguagem do marketing, que os nossos ouvintes, pessoas que acompanham aqui o podcast, também estão já acostumados, né? Nós já estamos na 3ª temporada. Eu vou trazer uma questão um pouco diferente aqui. Eu percebi, por exemplo, que a sua trajetória te transformou, digamos, numa especialista em entender, usando aí a linguagem do marketing, as dores dos, por exemplo, colegas de profissão que têm o interesse em trabalhar como personal, né? E, eventualmente, também as dores das suas alunas, né, de assessoria. E você mencionou uma série de produtos que você tem aí que resolvem essas dores dessas pessoas. Pô, eu não sei fazer um contrato com a Débora, vou aprender. Eu sou um personal iniciante, eu quero começar como personal e eu vou aprender com o curso dela como fazer isso, um método de trabalho, um passo a passo, ou sei lá o que for, né? E agora, a minha pergunta para nós, enquanto profissionais de educação física, é: o que essa galera está aprendendo na faculdade? Se depois elas têm que... Eu falo isso porque eu trabalho na mesma área, no digital, na área de ciclismo. Para mim é um pouco mais fácil compreender isso, porque a grande maioria dos currículos das universidades não tem a disciplina ciclismo, não tem nada sobre ciclismo. Mas cursos de educação física hoje, estava comentando com o Kleber, às vezes eles estão até virando sinônimo de curso de personal, porque quem se forma, a grande maioria das pessoas é absorvida pelo mercado fitness. Só que elas são absorvidas sem um monte de conhecimento. Por exemplo, esses que você entrega nos seus cursos. Ou seja, eu seria um potencial cliente do seu curso com base na minha formação da graduação. Então, o que essa galera está aprendendo na graduação? O que se aprendeu na graduação foi válido? Sua graduação foi válida? Como é que foi? Dá para jogar metade no lixo e trocar por outras coisas?
O que está acontecendo com a graduação em Educação Física? Polêmica. É muita. Não, assim, a graduação foi excelente. Isso preciso destacar, porque, assim, todo conhecimento que eu adquiri lá serviu para alguma coisa. Eu falar assim, joguei fora alguma coisa? Acaba que não. Tinha umas disciplinas no início do curso que eram meio que introdutórias para você entender as próximas, assim. Mas não acho que não dava para ir direto pro vamos ver também não, porque a gente não ia estar preparado, sabe? Então, assim, eu acho que só precisa de acréscimos, porque o que a gente aprende é extremamente importante para a gente conseguir estar com um cliente, vamos supor, diabético, que precisa emagrecer, e a gente conseguir atender aquele cara. Então, a graduação possibilita isso, não é qualquer pessoa que vai saber lidar, né? Então, a minha graduação possibilita eu atender diferentes públicos, né? E com, vamos dizer assim, segurança, entendeu? É claro que a gente vai ter que estudar um caso ou outro, porque nem tudo a gente lembra, às vezes é algo que é novidade, mas eu acho que precisa de acrescentar o que vem de demanda fora os conhecimentos técnicos científicos, né? O que vem de fora, que no sentido bom, nem que seja uma optativa, porque às vezes a pessoa realmente quer tentar ser um técnico de futebol, e aí ela não vai precisar muito disso. É claro que vai ser útil para ela pode aplicar de outras formas, mas ela pode não querer, mas talvez, pelo menos com uma optativa, tem que ter uma gestão de negócio, tinha que ter um marketing, né? Tinha que ter até uma gestão financeira junto ali, eu acho que tinha que ter atrelada, porque muita gente larga essa parte de empreendedorismo por falta de gestão financeira mesmo, de não conseguir gerir o dinheiro, de falar, olha, isso é da empresa, isso é pessoal, eu não posso fazer uma mistureba aqui, não posso pensar que o cara que é personal não vai ter 13º, ele não vai ter direito a férias, nada. Então, se ele mesmo não fizer essa organização, ele vai ter muito problema lá na frente. Então, talvez esse tipo de conteúdo, se a faculdade pudesse ensinar, né, seria maravilhoso. Eu não sei como é que as faculdades particulares estão hoje, se tem isso na grade deles, mas, enfim, eu acho que seria muito bem-vindo. Mas, assim, a graduação em educação física, assim, pelo menos, né, na UFMG, me deixou muito bem preparada para ser personal trainer. Isso com certeza. Claro que a gente continua estudando, dá para fazer outros cursos de especialização, especialmente eu que trabalho só com mulher, tem muita coisa sobre a mulher que eu preciso continuar aprendendo, né? Muitas novidades vão surgindo aí nos artigos científicos, mas assim, precisa de acréscimos, eu acho. Uma coisa ou outra que você poderia, assim, talvez a própria pessoa escolher um pouco melhor a grade dela, porque tem coisas que ela não vai usar e outras que ela vai usar mais, né? Mas esses conhecimentos de gestão, de marketing, vão ser cada vez mais necessários. Senão a pessoa vai formar e vai ter que ir atrás por conta própria mesmo. Eu acho assim que mesmo, dando dois panoramas aí, eu acho que mesmo se esses conhecimentos existirem, e aí dando o meu depoimento aqui da instituição particular onde eu trabalho, todos os cursos têm disciplina de gestão, de marketing, isso já está incorporado, né? Seja na educação física ou em qualquer curso. Eu acho que mesmo tendo, entre aspas, não adiantaria, não é que não adiantaria, é isso que garante, digamos, a prosperidade e a sobrevivência do digital hoje. Porque tem coisa que só o campo de batalha ensina. Não adianta nem você ter estágio na faculdade, porque você vai ter um estágio orientado, você vai aprender alguma coisa, mas tem coisa que você só vai aprender no campo de batalha. Então, eu acho que assim, a pessoa que entra lá no Formando Personal, ele vê uma profissional que já tem uma trajetória percorrida, que já aprendeu com o campo de batalha e que ele vê em você, por exemplo, assim, olha, ela está num espaço que eu quero estar, então eu quero aprender com ela. Eu acho que isso, a faculdade nenhuma ensina, né? Essa coisa do campo de batalha é só na hora, porque quando você chega para atuar, a faculdade não te dá um manual para resolver, digamos, todos os problemas ou todas as questões que vão aparecer para você. Ela te dá algumas ferramentas técnicas, algumas com currículos diferentes, são mais trabalhados, você pode trabalhar alguma coisa de soft skills ou de uma formação mais humana e completa, mas tem coisa que é no campo de batalha, não tem jeito. Então, quando eu falo com os meus alunos, por exemplo, que querem ser treinadores de ciclismo, lá do meu curso, o tempo todo eu cito, olha esse meu atleta aqui, eu trago estudos de caso. O caso dele é esse. Olha o que eu fiz, né? E esse é o meu atleta, sei lá, eu tenho 15 anos, 20 anos trabalhando com ciclismo. Então, a pessoa que vê sente uma confiança. E a pessoa que vê a Débora lá no Formando Personal
vê também a sua trajetória e vê que tem um caminho percorrido e muitas lições. Então, acho que isso é uma das coisas, né? Aprenda comigo, porque eu já errei muito e você pode ter um atalho sem errar tanto quanto eu errei na hora de construir a sua trajetória profissional. Eu acho que é isso que vai garantir a vida do digital por muito tempo. Sim. E vocês estão sendo, bom, como você, por coincidência, né? Tanto o André quanto a Débora se formaram na mesma universidade, que por casualidade eu sou professor nela. Exato. E vocês estão sendo muito generosos na avaliação que vocês estão fazendo da formação. Eu sou mais implacável nas minhas críticas. Mas é porque o irmão, já viu aquela coisa? Ninguém xinga o meu irmão, mas só eu que xingo. Só eu que posso xingar. Então você pode falar. Exatamente. Eu costumo brincar dizendo que um dos meus esportes preferidos é falar mal da universidade. Maravilha. Então aí a gente está entrando num terreno que eu me sinto bastante confortável, entendeu? Mas eu queria, na verdade, aproveitar essas minhas críticas, que eu já apresentei em outros episódios aqui do podcast, algumas delas, né, com relação às limitações que eu vejo no modo de organização da universidade. Mas eu queria aproveitar para fazer uma pergunta para a Débora com relação a um aspecto em particular da formação que eu acho que não tem a ver com o conteúdo, mas que tem a ver com mesmo os costumes e o modo de funcionamento cotidiano da universidade, e que eu presumo, embora eu não seja, nunca tenha sido empresário, eu nunca atuei, nunca tive nesse campo de batalha, do qual o André estava dizendo, mas eu presumo que faz muita falta e que a universidade não promove. Eu queria perguntar para a Débora sobre isso, que é o networking. É você estar em contato com outras pessoas que estão passando pelas mesmas dificuldades, que estão encontrando soluções para problemas que não são idênticos, mas podem ser semelhantes aos que você enfrenta, e que a universidade, no meu ponto de vista, peca também por isso, porque não promove encontros dos estudantes com pessoas que estão nesse campo de batalha. Então a minha pergunta, Débora, para você seria qual a importância que você vê desse networking e como é que você fez para ir construindo isso com relação ao tema do empreendedorismo e do mercado digital? Nossa, network eu entendi o que era lá no Sebrae. Eu não sabia o que era, né? E aí lá foi o primeiro momento que eu entendi do que se tratava. Então, realmente, assim, na minha época, pelo menos, a gente não tinha esse espaço, sabe? E foi muito interessante você ter tocado nesse assunto, porque eu fui convidada por duas professoras, ambas de diferentes faculdades particulares, e aí eu achei muito legal, que eu falei, cara, se eu tivesse visto um personal falando na minha época, assim, ia ser, eu acho que sei lá, eu ia estar uns 2 anos na frente do que eu estou hoje, sabe? Porque é realmente muito interessante você ver quem está lá na frente e poder perguntar, porque os alunos ficaram muito à vontade para fazer perguntas, sabe? E isso faz muita diferença. E também não só o network, assim, entre a mesma área de atuação, né? Mas, assim, por exemplo, com nutricionistas, a gente tem muito trabalho que a gente pode fazer em conjunto no online, que dá muito certo, e também a gente não tem esse contato, né? Então, fui ter contato também e conversar com nutricionistas depois, há um tempo que eu já tinha terminado a graduação. Então, realmente, faz falta esse network, é muito cada um no seu canto mesmo. A gente teve, né, quase nenhuma possibilidade desse network, assim, dentro da graduação, realmente, assim, não aconteceu, não. Lá na pós-graduação eu tive esses momentos, né, e no Sebrae, como eu havia falado, mas dentro da faculdade, realmente, é muita coisa. E tem alguma dica, assim, que você daria para os estudantes, sobretudo, né, mas também, às vezes, os profissionais que estão querendo mudar de área, dicas para construir networking, que você já empregou, que você acha que seria interessante? Teria alguma, assim, que você acha que vale a pena eu vou te falar, destacar? Eu era piolho de evento. Todo evento que eu via, eu ia. Tipo assim, sábado, domingo, não interessava. Falei assim, é um evento mais ou menos a ver comigo, eu ia. Então, assim, chegava lá, eu ouvia novas ideias, via novas pessoas, conversava com gente diferente. Isso tudo foi me dando ideias do que fazer, né? E fui me apresentando para outras pessoas também, que muito provavelmente não me conheceriam no online, né? Teve um contato offline na época. Então, acho assim, que todo evento que se tiver oportunidade, hoje a maioria dos eventos vão ser online, né, ainda. Mas todo evento que tiver oportunidade de ir presencialmente para conversar com novas pessoas e ouvir novas ideias, eu acho muito, muito válido. Agora, outra questão é ser uma pessoa muito sociável. Isso é uma característica minha de infância. Eu sempre fui muito sociável. Eu acho que isso me ajudou
muito, muito mesmo, porque eu conheço excelentes profissionais que não têm essa característica e têm muito mais dificuldade de aparecer na frente de uma câmera, de conversar com pessoas que não conhecem, de expor suas ideias, então isso atrapalha muito, assim. Então, por exemplo, eu não era a aluna mais inteligente da escola, eu era aquelas que tirava nota para passar, né? Na época de colégio eu gostava, era da zoeira, eu era da turma da bagunça. Mas eu era muito sociável, então hoje eu tenho alunas que eram minhas colegas lá no ensino fundamental, no ensino médio. Eu acho que muito pela essa questão de socialização, de saber lidar bem com pessoas, ajuda muito você conversar com diferentes pessoas e manter ali por perto, né? Eu acho que isso faz muita diferença. Desenvolver a capacidade de socialização e participar do maior número de possibilidades de estar em interação com outras pessoas, né? De diferentes áreas também. Você comentou sobre o online aí, dessa possibilidade de ser um negócio escalável, né? De você conseguir um volume de trabalho, atender um número de pessoas que você não conseguiria atender no presencial. Como parte dos seus projetos para o futuro, suas metas, e como você é uma pessoa que planeja bastante, já mostrou aqui para gente, você tem ideia de onde que o seu negócio pode chegar, ou seja, objetivos, se ele tem um tamanho relacionado ao volume de pessoas que você pode atender mesmo no online, ou se você, né, o que você planeja, né, em termos de escalabilidade do seu negócio, assim, até onde ele pode chegar, porque quem trabalha com digital vê alguns volumes de escala de outras áreas, de outros nichos, por exemplo, que são realmente, digamos, assustadoras. Influenciadores ou pessoas profissionais que têm ali na casa de milhões de seguidores e pessoas que vendem, por exemplo, 30 mil, sei lá, cursos ou consultorias, enfim. Você tem uma ideia sobre isso ou você tem só, digamos, os primeiros degrauzinhos da escala e depois o céu é o limite? O que você tem aí em mente? Então, eu tenho, assim, essa ideia de que o céu é o limite, eu tenho isso como meta de vida, assim, eu acho que no online não tem realmente essa limitação. Mas o que eu faço é, tipo assim, próximos passos. Então, eu tô hoje num lugar que eu sei qual que é o próximo passo. E quando eu estiver lá, eu vou saber qual que é o próximo. Então, eu coloco, assim, o foco no próximo. Porque se eu focar nos 3 próximos, eu já vou começar a me atrapalhar. Eu vou começar a pensar em muita coisa, muita pressão que eu quero realizar isso rápido para chegar no outro. Então, assim, por exemplo, esse curso As 7 Chaves lá da profissionalização da consultoria online, é um curso que, quando lançou, ainda não coloquei dinheiro, foi orgânico, o número de vendas foi bom. Mas não continuei fazendo propaganda, porque eu estava no mês de casamento, foi uma loucura. Agora que eu estou retomando, né, ao normal, assim, a vida normal. Então, eu tenho como meta vender pelo menos 10 por mês. E pelo menos 10 por mês é mais de R$1.000 por mês que se faz. Então você pensa, bom, sem fazer Educação nada, Física SA, um podcast sobre trabalho, carreira e negócios, com André Schettino e Kleber Dias. Não paro de fazer propaganda até eu vender esse número. Mas aí, se eu começar a vender 10 por mês, 3 meses se passaram vendendo 10 por mês, a gente começa a querer vender 15. Então eu trabalho assim, entendeu? E minhas metas não são assim, assustadoras. Eu quero uma meta possível de alcançar, porque se eu não alcançar, eu vou ficar frustrada. E vou querer largar aquilo ali. Então, eu coloco uma meta pequena, real, e vou fazer de tudo para alcançar. Quando eu alcanço ela, eu vou lá e começo a aumentar. Então, eu trabalho muito dessa forma. Mas, assim, pensando que o mais amplo de tudo é saber que a gente não tem essa limitação. Né? Igual a consultoria online. Bom, tinha como meta 30 alunos de consultoria online. Bateu a meta, aí eu precisei chamar uma pessoa para me ajudar com a consultoria online. Agora ela está comigo, agora eu posso ter 60 alunos. Então, vamos trabalhar em cima de bater 60 alunos, que agora eu tenho uma ajudante para isso. Bateu 60, então tem que arrumar uma outra ajudante, porque os treinos são personalizados. Então, eu vou de pouquinho em pouquinho dessa forma, sabe? Mas eu dei uma freada, né? Porque às vezes a gente pensa só assim, em mais, no termos de faturamento, por exemplo. Eu dei uma freada esse ano, principalmente. Já era uma meta do ano passado para esse ano, reduzir o meu presencial e aumentar o meu online. Era um objetivo, eu não estava pensando mais em valor financeiro. Eu queria diminuir o presencial e aumentar o meu online para ser um caminho de que lá na frente o online esteja me dando um retorno financeiro maior que o presencial, né? Então, esse ano eu consegui tirar todas as alunas da tarde e da noite do presencial e estou só de manhã. Então, a parte da manhã eu estou na rua, cheguei em casa,
é só online. Então, à tarde, às vezes eu tenho alguma coisa para resolver na rua, mas não é com alunas de presencial, são outras questões. Então, aí eu fico por conta de desenvolver meu negócio online na parte da tarde. E essa coisa de que não dá uma paradinha para sair no final da tarde para dar um treino, economiza tanto tempo, você vai direto ali naquele horário, ele flui tanto, faz muita diferença. Então, às vezes, muitos personagens vão ter esse problema de não conseguir fazer o online fluir, porque eles ficam presos no faturamento, tipo, se eu perder um aluno, é R$900, sei lá. Então, é R$900 a menos. Como é que eu vou fazer isso para investir no online sem certeza de retorno? Mas, assim, se o cara estiver trabalhando bem, fazendo um bom atendimento, uma fidelização bacana, o retorno é certo, só que tem que ter paciência para ele acontecer. Porque ou ele vai ter R$900 perdidos com um cliente que ele deixa de atender, ele vai precisar ter, sei lá, talvez 6, 7 clientes de consultoria online para fazer esse valor, né? Depende de quanto ele cobra, que hoje em dia tem de tudo quanto é valor no mercado, né? Mas basicamente é isso. Muito bem, então para você que está assistindo a gente, estudante ou profissional de educação física, que quer saber mais sobre esse mercado digital, sobre a atuação do personal, né, nas consultorias online, fica a dica desse podcast que ficou literalmente o podcast de milhões. Você vai clicar no botãozinho aí de compartilhar, vai enviar nos seus grupos da faculdade ou nos seus grupos profissionais. E eu queria terminar esse episódio de hoje perguntando para a Débora, na verdade, pedindo para ela deixar ali o serviço dela, as redes sociais, mais uma vez para quem está nos acompanhando, e se ela tem alguma dica final para esse estudante ou profissional de educação física que quer, se não migrar totalmente para o digital, fazer com que o digital, que o online, tome um pouco da agenda dessa pessoa. E já te agradeço, viu, Débora? Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui com vocês. E para os profissionais eu deixo de, vamos dizer assim, sugestão, né? Ter mais paciência, gerir melhor o dinheiro para ter mais tempo de investir no negócio online. Porque com certeza vai ser um investimento válido, né? E vai trazer muito mais qualidade de vida. Então, uma pessoa que quer trabalhar com tranquilidade, não quer ter um transtorno de ansiedade, quer dormir bem, quer ter família, quer conseguir curtir feriado, final de semana, tirar férias, é de extrema importância que ela tenha, sim, uma boa parte do negócio dela no digital. Não precisa ser tudo, né? Se a pessoa gosta do presencial, mas para ter uma boa parte no digital, ela vai precisar, sim, de tempo para investir nisso. E tempo para investir nisso, ela vai ter que deixar um pouco o presencial de lado. Fazendo uma boa gestão financeira, isso é possível, né? Então, paciência e investimento que o retorno vem. A rede que eu mais atuo hoje é @formandopersonal, né? Estou trabalhando para o crescimento desse perfil, com consequente produções de cursos com diferentes temas para ajudá-los nessa caminhada. Valeu! Maravilha! A gente vai ficando por aqui então, galera. Todo domingo, às 20 horas, você sabe, podcast Educação Física S.A., o podcast sobre trabalho, carreira e negócios. Fica com a gente, boa semana de trabalho para vocês. Sobe o som!